Muito bem, Apocalipse 2. Os meninos preparam o texto, a equipe prepara, para lermos juntos. Nós estamos pregando uma série de mensagens até chegar a outubro, quando começa a reforma. E nós teremos um mês impactante, tratando dos temas da reforma. Só a palavra, só fé, só graça e só Deus. E nós vamos tratar dos temas, mas estamos fazendo esta pré-reforma que o Espírito Santo fez nos primeiros anos da igreja. Apocalipse 2, de 8 a 11, vamos ler juntos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Essas cartas foram escritas nos primeiros 80 anos da igreja cristã. Começa a contar o DC, depois de Cristo, ano 1. Portanto, essas cartas apareceram lá pelos anos entre 70 e 80. O nome da carta é Revelação. Revelation. É uma palavra de origem grega, mas que para a língua portuguesa, a versão dos 70, preferiu chamar de Apocalipse, que significa as coisas que deverão acontecer. Apocalipse significa exatamente isso. Não é tragédia. A gente fala, vai ser um apocalipse. Não. Apocalipse significa as coisas que em breve deverão acontecer. É um livro com previsões, predições e também atemporal. O que quer dizer atemporal? Estas igrejas existiram. Mas também cada igreja teve um período chamado período profético. Um tempo que a igreja passaria. A igreja teve os seus 350 a 400 anos, 100% fiel ao Senhor Jesus. Não havia literatura, aliás, não havia Bíblia, eles passavam a palavra verbalmente. As cartas escritas por Paulo eram lidas, as mesmas cartas, em todas as igrejas. Havia uma fidelidade. E até o ano 400 da era cristã, 350, 400, a gente arredonda para não dar datas precisas, porque pouco importa. No ano, cerca do ano 400, 300, 400, a igreja uniu-se ao Estado. O Império Romano, na sua decadência total, o Constantino, que era imperador de Roma, converteu-se, aspas, supostamente converteu-se, parece que converteu-se. E ele tomou, então, a Igreja Católica. Católica significa universal. E pôs o nome dela de Romana. Naquela ocasião, e por algum tempo depois, ela fatiou em várias partes, havendo a Igreja Católica da Constantinopla, de Antioquia, a Igreja Católica Armênia, e várias outras, até que a igreja prostituiu. Na prostituição significa vender-se. Prostituta é a mulher que se vende. A igreja é uma figura de mulher, é uma figura da noiva. A noiva vendeu-se, a noiva prostituiu, e ela então caiu na decadência que foi até o ano 1517, quando Martinho Lutero, levantado não só com a bênção de Deus, mas com o apoio político de várias nações, a maior delas, a Alemanha, decidiu escrever 95 teses, opondo-se à prostituição da igreja. A prostituição chegou no vendendo-se. A palavra prostituir é vender-se, aquela que se vende. A igreja estava vendendo até a salvação. Chamava bulas papais. Você tendo grana, você podia comprar uma bula parcial.
Se você tendo menos grana, você podia comprar uma bula plena. A parcial significa, você pode pecar um pouco e está perdoado. Plena significa, você pode pecar muito. Você pode pecar o tanto que você quiser. Se você comprou uma bula, vamos dizer, na grana de hoje, por R$100.000, você está salvo por toda a eternidade, porque a igreja precisa do seu dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que está lá, já visitei umas 3 vezes, onde está a Capela Sistina, onde está o império hoje do clero romano. Naquela época, 1517, a igreja, uma parte da igreja, levantou-se, liderada por Martinho Lutero, e opôs-se. E a oposição produziu uma grande revolução, com muitas mortes de ambas as partes, e produziu, então, a chamada Igreja Reformada, ou seja, a igreja protestante, que começou na Alemanha, expandiu-se para a França e foi, então, para todos os países de uma parte da Europa. Mais tarde chegou à Inglaterra e começou, então, a chamada Igreja Reformada. Isso é preâmbulo, porque antes disso, é aí que nós vamos, em outubro, nós vamos levantar as 5 teses que Lutero afirmou. É pela fé, é pela palavra, é pela graça, é por Deus. E a reforma, por isso a reforma. Mas já no começo da igreja, profeticamente, o Senhor levantou, através do Senhor Jesus ressuscitado, ele aparece para João na ilha de Patmos, uma ilha inóspita, uma ilha sem nenhum recurso. João, o único que não morreu de morte violenta, foi preservado para receber-se o que nós chamamos de o Apocalipse, ou seja, a revolução. Ele estava, de repente, o Senhor apareceu para ele, com algumas manifestações sobrenaturais, todas elas são sobrenaturais. E a maior delas, João disse que ele tinha olhos como de fogo. Isso é o poder do Espírito Santo, de penetrar nos cantinhos mais recônditos da alma, ou da história, ou de qualquer coisa, e revelar o que estava escondido. E ele manifestou as 7 igrejas, e a revelação foi dirigida aos seus anjos, que eram seus pastores. O pastor era chamado de o anjo da igreja. Ainda hoje, onde há um lugar de mais respeito clerical, nós somos chamados, o pastor, de o anjo da igreja. O pastor é o anjo da igreja. É aquele que recebe a revelação de Deus. É aquele que recebe a revelação da palavra. É aquele, por ser anjo, que cuida da igreja. Esta palavra pode ser benéfica e pode ser explorada, porque há pastores que não estão vivendo de forma condizente e alguém tenta corrigi-lo e diz: não me toque, porque não pode tocar no anjo da igreja. Há anjos que precisam de arrancar as penas das suas asas de vez em quando e dar uma recalchutada nele. Mas isso não importa. E a revelação vem. Semana passada eu não posso pregar do jeito que eu gosto, porque se é uma pregação expositiva, histórica, você precisa de 2 horas. É como quase que um cursinho, não é? De você ter 5 aulas de 40 minutos para dar as 2 horas. Mas é uma pregação de 40 minutos, eu espero, para pelo menos dar a ideia. Semana passada, para os que vieram, só relembrar, a exortação era: vocês são uma boa igreja, vocês têm muitas virtudes, mas vocês perderam o que não podia perder. Vocês perderam o primeiro amor. Aquilo que os atraiu à fé, aquilo que os atraiu a Jesus, por amor, vocês trocaram por ativismo. Ela era uma igreja operosa, era uma igreja cheia de talentos, era uma igreja cheia de recursos, era uma igreja que não suportava homens maus, que expulsava de dentro da igreja aqueles que diziam que era e não eram falsos apóstolos. Igreja boa, mas o Espírito disse: eu tenho contra vocês algo que não pode acontecer. Vocês esqueceram o seu primeiro amor. A segunda carta
é a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade que não existe. A Éfeso ainda existe. Algumas dessas cidades ainda existem. Mas Esmirna foi totalmente destruída pela invasão do Império Muçulmano, maometano, por assim dizer. E não só foi destruída a região, não só foi tomada e destruída, como também a igreja acabou. A igreja deixou de existir. Mas nesta fase, a igreja era uma igreja operosa. Era uma igreja com qualidades. Tanto que você vai ver que a exortação do Senhor contra ela não é uma exortação tão agressiva quanto foi com a igreja de Éfeso. Mas havia algumas coisas na igreja que não agradavam ao Senhor. Eu tenho aqui as anotações, claro que o pastor precisa, quando prega fora do formal, do normal, ele precisa de anotações. Era uma igreja que estava suportando provas. No versículo, o texto continua. Não, vamos na Bíblia agora você fica com a sua Bíblia aberta. Versículo de número 2 e 3, não 2 e 3, primeiro e segundo do texto, é uma revelação do Senhor dizendo ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e ainda vive. É a única revelação do Senhor às 7 cartas, com esta profundidade. O primeiro e o último é uma palavra que vai ser repetida no Apocalipse, quando ele diz: eu sou o alfa e o ômega. A letra A, que é o alfa, da onde vem alfabeto. Alfabeto é alfa e beta. Significa a primeira e a segunda letra do vocabulário grego. Aquele eu sou, mais o do ômega é a última letra. Ele se revela dizendo: eu sou a primeira e a última letra da história. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último. E esta revelação é única à igreja de Esmirna. Ele disse: eu estive morto e tornei a viver. É uma palavra de profunda revelação que o Senhor faz a uma igreja local. A uma igreja local. Primeiro ele mostra quem ele é. Eu sou o começo, eu sou o fim. Se nós fôssemos biblistas, assim fanáticos, nós dizíamos: ele está no primeiro versículo da Bíblia e ele é o último versículo da Bíblia. Mas nós dizemos mais do que isto: ele está no primeiro sopro da vida e ele estará no último sopro da vida. Ele estava no começo. A palavra de Deus diz que no começo o Senhor fez os céus e a terra. Ele é o início, ele é o Gênesis. E com ele começou, é Jesus que está falando. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Revelação tremenda para uma igreja que foi completamente destruída. Se o Espírito não tivesse revelado a João para que ele escrevesse essas 7 cartas, nós não teríamos esse documento para refrescar a nossa memória, que nós não temos que viver em nenhuma ansiedade apocalíptica. Está todo mundo preocupado. O Trump vai apertar o botão com bombas atômicas contra a Coreia. A Coreia vai apertar o botão com bombas atômicas contra o Trump. A história não termina nos Estados Unidos. E a história não termina na Coreia. A história termina em Israel, num campo chamado Amargedon, que está aqui no Apocalipse também, chamada a Batalha do Fim. E a Batalha do Fim tem aquele que comanda o começo e aquele que comanda o fim. O Senhor da história. Não da pré-história, mas o Senhor da história do mundo, da história do universo, é o Senhor Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Há expressões na Bíblia que elas trazem essa riqueza da autoridade de Jesus, como o centurião disse para Jesus: não, você não precisa ir na minha casa, basta uma palavra
tua. Basta uma palavra tua. Ainda, irmãos, o mundo está no controle das mãos de Deus. Basta uma palavra de Deus. Conhece a história, claro que vocês conhecem, mas é a melhor que eu conheço, de um rei, de um lavrador, que foi levado na presença de um rei, e ele chegou com um passarinho na mão. E o rei perguntou para ele: que tipo de autoridade que você acha que eu tenho? E o lavrador disse: total. A mesma autoridade que eu tenho com esse passarinho. E o rei disse: mas que autoridade que você tem? Se eu disser para ele: vive, é só abrir a mão. Se eu disser para ele: morra, é só apertar a mão. Eu sou o passarinho nas tuas mãos, rei. Esse cara era mineiro. Eu sou o passarinho nas tuas mãos, majestade. Se o senhor disser: vive, o senhor abre a mão e eu, como diz o mineiro, avuo. Eu avuo. Se o senhor fechar a mão, eu morro. O que o rei fez? Abriu a mão. Basta que Deus feche a mão e tudo isso aqui acaba. Mas sua misericórdia continua com as mãos abertas, porque a Escritura diz que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E se você quer ir para o céu, se você quer que Jesus volte, é só você trabalhar um pouquinho mais, porque Ele diz que Ele não voltará enquanto o Evangelho do Reino não for pregado em todos os confins da terra. E há muito lugar que ainda não ouviu o Evangelho. A outra questão da igreja de Esmirna era a sua perseverança, positivamente a sua perseverança. Diz no verso de número ainda 9, que ele conhecia a sua tribulação, conhecia a sua pobreza, mas ele põe aqui no texto nosso, mas no original está: mas tu és rica. Por que ela é rica? Porque mais tarde nós vamos dizer o que faz uma igreja rica. Tu não és pobre, e você tem uma qualidade, você não suporta aqueles que blasfemam contra Deus e declaram o que não são. Antes são sinagoga de Satanás. Essa palavra é necessária ser trazida na mensagem de hoje à noite. Deixa eu explicar o que é a sinagoga de Satanás. Sinagoga nada mais era do que o templo dos judeus. Era uma sinagoga. Não havia igrejas, não havia sinagogas. Era lá que Jesus frequentava. Era lá que Jesus lia o Torá. Era lá que Jesus ensinava. Era lá que Paulo pregava. Quando Paulo ia a uma cidade, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga. E na sinagoga ele abria os textos e ele, pelos textos antigos, provava que Jesus era o Cristo. Mas o que aconteceu nesse período de 300, 400 e agora nos primeiros 100 anos? Satanás começou a criar o seu espaço na sociedade. E há muitas coisas numa cidade que podem ser sinagoga de Satanás. Eu respeito quem é, apesar de não concordar e fazer a afirmação que eu vou dizer. Todo templo maçônico é uma sinagoga de Satanás. Todo. Porque a maçonaria é uma sociedade secreta, sujeita a juramento, que crê que a Bíblia é o símbolo de todas as religiões, e ela não é. Então eles põem o juramento em cima da Bíblia, mas um juramento falso. Mas que para alguém entrar na maçonaria é preciso uma série de cerimônias, de prenúncios, mas a entrada pela primeira vez numa sessão fechada maçônica, ela é precedida do seguinte ritual: o grão-mestre está pelo lado de dentro, o candidato a tornar-se maçom do lado de fora com a porta lacrada. Então o candidato bate a porta 3 vezes, toque
toque, toque. Se eu fosse ainda evangelista da PEC, eu cantaria, não é? Alguém está batendo, é Jesus. Toque, 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 quem será? Mas já vai 50 anos isso aí. Do lado de fora, do lado de dentro, a pergunta é feita: quem és? E de onde vens? E o candidato responde: eu venho das trevas. E eu venho buscar a luz perfeita da maçonaria. Um cristão não pode ser maçom. Porque nós não somos das trevas. Nós somos da luz. Nós somos filhos da luz, disse Paulo aos Efésios. Vós sois luz. O mundo está em trevas. E dali por diante, você é sujeito a juramentos secretos, que você não pode contar, nem aos seus pais, nem à sua esposa, e que quebra o mandamento do Senhor Jesus, que diz: não jureis, nem pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estado dos teus pés, nem pela tua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto, cair ou não cair. Isso ele não disse, eu é que estou dizendo. Ele falou branco ou preto. Não jureis. Juramento é proibido por Deus, de uma forma radical. Tanto que quem torna-se membro da igreja do Nazareno preenche uma ficha, e na ficha está escrito: você é membro de alguma sociedade sujeita a juramento? Se você colocar sim, há uma pergunta na frente que vai dizer qual. Se você disser maçonaria, nós dizemos: você é bem-vindo para sentar no nosso banco e ouvir o evangelho, porque a igreja está aberta para todos, mas você não pode ser membro da igreja do Nazareno. A igreja do Nazareno se opõe de uma forma frontal, cabal, total, contra qualquer sociedade sujeita a juramento. Um único juramento, que nós não chamamos de juramento, é o pacto matrimonial, que nós chamamos de pacto de honra. O noivo não diz para a esposa: eu juro que eu vou cuidar de você. E a noiva não diz: eu juro que vou cuidar de você. Eles dizem: eu empenho a minha honra, que eu vou cuidar de você. É um compromisso de honra. Tinha a favor da igreja que ela rejeitava as sinagogas de Satanás. Mas Satanás sempre tem um lugar aonde ele reina. Ele reina. Lá ele tem os seus. São os donos dos cérebros. São os cerebrais. São os dominadores desse mundo. São os que comandam. Pode ser um exército. Pode ser uma instituição como o Rotary Club. Pode ser uma universidade como a Unicamp. É o lugar que cria um espaço para humanistas. Humanistas. Humanista é um tipo de pensador que ele se basta. Ele não precisa de Deus, ele não precisa de graça, ele não precisa de misericórdia, ele é nada mais do que um esperma que deu certo, num óvulo que fecundou, e ele tem um tempo de vida, e tudo é humano para ele. Darwin era um humanista. Já Einstein não era, ele era um crente, não crente em Jesus Cristo, mas era um homem que cria num Deus criador eterno dos céus e do universo. Sinagoga de Satanás é um lugar onde Satanás tem o seu poder de influenciar uma cidade. É onde Satanás tem os seus príncipes. Ali pode ser um partido político. Ninguém pode dizer onde, mas toda a cidade, segundo esse profeta que profetizou aqui, e eu sei o suficiente para dizer disso, que sempre há um lugar numa cidade. Campinas, com seu 1 milhão de habitantes, ou uma cidade como a minha, de 15 mil habitantes, há alguém, há um lugar, que daquele lugar saem as maldades que influenciam a cidade, que domina o povo, que desvia a mente humana da cruz, que tira o foco do evangelho, que tira o foco da pessoa do Senhor Jesus. As coisas estão caminhando, eu estou precisando andar para chegar aonde eu quero.
Finalmente chegamos no verso de número 10, que é o coração desse texto. E vem com uma palavra de exortação para a igreja, porque ela passaria por uma grande tribulação. Já previa-se que ela seria destruída. E ele então começa dizendo assim: não temas as coisas que tens que enfrentar. Essa é a primeira palavra positiva do texto, que eu quis criar essa cortina para dizer quem era essa igreja, que vem para a igreja contemporânea. Nós precisamos de entrar na mente da Bíblia, que desde o começo ela chama os seus servos, eu não quero chamar de líderes, mas especialmente os líderes, para esta atitude de coragem. Não temas. Você vai encontrar Deus dizendo para Moisés, quando ele vai a Faraó: não temas, eu serei a tua boca. Eu não sei falar, eu serei a tua boca. Não temas, não temas, eu serei a tua boca. Ele vai dizer para Josué: não temas, ser forte, ser corajoso, não temas. Ele vai para Gideão e vai dizer: mas eu não sei lutar. Ele diz: não importa, eu vou arrumar 36 mil homens. Deus diz: não preciso, eu preciso só de 300. Não temas. E você vai passar a Bíblia toda e você vai encontrar Jesus no meio da tempestade, dizendo para os discípulos: não temas, sou eu. É a palavra que vem para a igreja, que vem para enfrentar a tribulação. O que é a tribulação? Tribulação é um ambiente que acontece dentro do liquidificador quando você liga o botão. É aquilo lá que é a tribulação. Você quer saber o que é a tribulação? Joga hoje à noite, antes de dormir, algumas coisas que não sejam indigestas. Não ponha uma jaca no liquidificador, mas ponha 3 laranjas, que é saudável. Ponha algumas folhas de hortelã, e um pouquinho de erva cidreira. Aqui alguns chamam de capé-limão, mas eu chamo de erva cidreira. Minas Gerais é erva cidreira. Pica, tampa e liga no 1. E você vai ver o que é a tribulação, amigo. A laranja bate no cauí, o cauí bate na erva cidreira, a erva cidreira bate na cara do hortelã. E você vai mudando. E quanto mais você muda, mais atribulado fica. Tribulação é isso. É algo que tira você do controle. E que você não tem como retomar a direção. É o carro que perde o freio. É o volante que arrebenta a trava. É algo que sai completamente do seu controle. Tribulação vem. Ela vem na nossa vida pessoal, humana. Ela vem na sociedade, como a que nós estamos passando no país. Hoje eu li a Folha. Pessoas que estão agora começando a recuperar a sua vida depois de 6 anos de decadência no país, 5 anos de decadência no país. E aqui não é política, é simplesmente os fatos concretos. Tirar filho de escola, baixar o nível. Eu não sei quem assina a Folha aqui, eu assino no caderno, na Folha 21, do primeiro caderno, do segundo caderno, que fala de economia, estão retomando os passos. O pai conseguiu rematricular o filho numa escola particular. Para fazer isso, ele precisou, porque ele é professor da rede do Estado, ele dar 50 aulas particulares, a R$50 cada uma, para poder fazer os 2.500, para poder pagar a escola dos seus 2 filhos. Isso chama tribulação. Tribulação é você voltar do médico com o diagnóstico na mão e o seu médico abrir e dizer: tenho más notícias para você. Isso é tribulação. Já passou, eu já passei. Tribulação é você enterrar um filho. Já passou, eu já passei. É uma tribulação. Tribulação pode acontecer na igreja, uma desavença qualquer, e haver uma desarrumação na igreja, e você passar por isso. Você não passou, eu já passei. Isso, tribulação é você entrar dentro do liquidificador e você não ter o poder de vir para fora e desligar. É boa essa, não é? Essa é boa. Você não tem poder. Alguém do lado de fora desliga. Ele tem o controle do seu liquidificador. Ele tem o controle. Na hora certa, que você não aguenta mais. Que a erva cidreira está virando laranja, laranja está virando hortelã. Ei! E aí ele toma e diz: que sabor! Uau!
Uau! Essa igreja passou por tribulação porque ela se opôs contra as obras de Satanás. Toda vez que você se opõe a Satanás, é confrontação. E é uma confrontação numa briga que você não pode enfrentá-la sozinho. Você tem que ir lá em Efésios, no seu último capítulo, e pegar aquelas ferramentas que Paulo disse, que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas são contra as forças invisíveis do mal em regiões celestiais, até dentro da igreja, o que quer dizer. Então você tem que vestir-se com as armaduras de Deus para poder enfrentar as armadilhas do diabo. E depois de ter vencido, essa palavra é extraordinária, e depois de ter vencido, permanecer firme. Porque às vezes a gente vence e baixa a guarda, e o diabo vem no contrapé e bate de frente conosco quando nós estamos ainda sem recuperar a nossa estratégia de defesa. Tome as armas de Deus. Não guerreie contra Satanás sozinho. O texto diz que esta igreja tinha esta grande qualidade: não temas as coisas que tens de sofrer. Não existe compromisso com Deus sem sofrimento. Evangelho sem cruz não é evangelho, e não tem cruz sem dor. A cruz dói, ela é pesada. O processo de crucificação é chamado de martírio. Por isso que o evangelho barato prospera, porque ele tira a cruz, ele tira o sofrimento. Ele só fala, vai ter que dar certo. Mesmo que seja do meu amigo Paulinho Brito, eu não concordo, porque nem tudo na vida dá certo. Às vezes dá errado, mas quando dá errado, aquele que era, que é e que há de ser, aquele que é o princípio e o fim, ele disse, eu estou convosco todos os dias. Deu certo ou não deu certo, eu estou convosco. Dá um glória aí, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque é isso mesmo. É isso mesmo. E ele está dizendo, o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisão, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Graças a Deus foi só 10 dias. Essa é uma tribulaçãozinha que dá para encarar. Não sei. Pergunte àqueles que foram queimados pelos fornos da Alemanha, os judeus, que não precisavam de 10 dias, eram 10 horas, para virar cinzas. Mas ele usa a palavra que é a âncora desse texto. Este texto é a âncora da fé. Como que você se sustenta? No meio da luta, da tribulação, da perseguição, da sinagoga de Satanás, dos inimigos que estão entrincheirados e estão concomunados para atacar a igreja. A igreja é um corpo estranho na sociedade. Nós somos um corpo estranho nessa cidade de Campinas. Nós e todas as igrejas da cidade. Eles olham para nós como paranoicos. Povo doido. Entendeu? Povo doido. Temos adjetivos para ir afora. Eu me lembro lá no Rio de Janeiro, onde eu cheguei mocinho para pastorear com 22 anos, que crente era chamado de Bíblia. E chamava a Bíblia de desodorante de crente, a pessoa andava quase debaixo do sovaco. E essas brincadeiras são jocosas, mas elas são de deboche também. A televisão nos debocha. Quando dá um papel para um evangélico fazer numa história, é de analfabeto, burro, sem cultura, é uma besta. É uma besta quadrada. A crente nada mais é do que uma besta quadrada. Não tem importância. O quadrado é a mais perfeita expressão geométrica. Entendeu? Então nós estamos dentro do que é perfeito, daquele que era, que é e que há de ser, o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Mas o importante é isto, é a chamada da igreja de Esmirna. Eu queria que você fechasse o versículo para mim, Claudemir, que é ser fiel até a morte e dar-te-ia a coroa da vida. Jogue só ele, para nós trabalharmos esse fim de mensagem nele. Ser fiel, disse. Satanás vai pegar vocês.
Ele vai lançar alguns em prisão. Ele vai pôr algum de vocês à prova. Vocês terão grande tribulação, até por 10 dias. E vem a palavra que fecha, que diz: ser fiel, não temas o fim da linha, lá embaixo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a chamada para esta igreja. E essa é a mensagem eterna que esta igreja deveria passar para frente. Então vamos, pelo menos, por 3 portas. A primeira delas, que é a mais comum, é uma chamada de fidelidade intransferível de você seguir a Jesus até o seu último suspiro. Ser fiel até a hora da morte. É boa. É boa. Ela é boa. Porque é uma chamada de fidelidade. Mas ela não é a essência desse texto. A essência dessa palavra não é o que nós usamos para não deixar as pessoas se desviar. Olha, eu acho que eu vou deixar a igreja e mais tarde eu volto, porque eu estou fraco, eu não estou querendo. E ele diz: mas a Bíblia diz ser fiel até a morte. Você tem que ser fiel até a morte. Você não pode cair, você não pode fraquejar, você não pode enfraquecer, você não pode vacilar. Está escrito ser fiel até a morte. Em parte. Em parte é um termo correto. Somos chamados para não retroceder. Somos chamados para não voltar atrás. A fidelidade com a qual o Senhor nos comprometeu vem da sua chamada para Ele mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me até onde? Siga-me até o fim. Paulo encerra a sua biografia dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé, estou pronto para morrer. É bom também, somos chamados para este tipo de fidelidade, de irmos até o fim da jornada. Mamãe converteu-se já com bastante idade, sem nenhuma informação, além do testemunho verbal, porque ela não sabia ler. Eu a batizei, eu a levei a Cristo e a batizei. Lembro quando mamãe morreu, eu fui vê-la, fiquei no quarto com ela algum tempo. Eu fiz uma pergunta para ela: mãe, a senhora está pronta para atravessar o rio? Porque nós morávamos perto de um rio. Ela tinha um medo de água terrível. Eu estava sendo pastor para ela. Porque para nós, evangélicos, a vida com Cristo é atravessarmos o rio. O cântico o mais famoso do mundo é: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. É atravessar o rio. E ela disse: eu não estou entendendo. Falei: mãe, segura na minha mão. Ela segurou na minha mão. Falei: vamos atravessar o rio juntos. Ela estava assim. E ela disse: cante o meu hino. O hino da minha mãe era: se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. E ela, sem voz, já estava moribunda. E eu, a minha voz lá, nunca foi grande coisa, mas não era surdo naquela época, portanto ela era melhor do que hoje. Eu cantava, e conforme eu cantava, eu via a sua mão soltar-se da minha. E quando eu cantei a última palavra, ela já havia atravessado o rio. Isso significa ser fiel até a hora da morte. Mas a segunda lição desse texto, ela tem mais profundidade. É a que eu creio que era o propósito da revelação daquele que tem os olhos de fogo para um anjo da igreja. Ser fiel até o ponto de
ser fiel até o ponto de, se necessário for, morrer por causa do meu nome, eu dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade ao ponto do sacrifício. Se alguém chegar para você e disser, numa situação política de radical, e dizer, quem for cristão, levanta a mão. Você levanta a mão. Encosta aqui na parede. Você encosta na parede. Muito bem. Todos podem sair que não são cristãos. Todos saem. Ficaram vocês como Sedaque, Mesaque e Abdênego, os três homens da fornalha. Os três ficam lá. E o cara destrava o fuzil e disse, tem 2 minutos. Vou contar até 10. Devagarzinho. Até eu contar até 10, qualquer que se quiser negar a sua fé, saia. Ele chega no 10º e você descobre que você ficou sozinho. Que Sedaque, Mesaque foi-se. Só ficou o Abdênego aqui. E você olha para a mira do fuzil dele e diz, bem-vinda, bala, que você vai levar-me para onde eu estou pronto para ir. Isso chama martírio. Para mim, esse texto, no contexto, está dizendo isso. Ser fiel até o ponto de, se necessário for, enfrentar a morte por causa do nome do Senhor Jesus. E se você o fizer, morrendo por causa do nome do Senhor Jesus, e não negar a sua fé até o fim, perseverar até o fim, você será salvo. É isto, para mim, que o texto quer dizer. Porque o fato de ser fiel ao Senhor até na hora da morte, ela é natural. Você tem que se preparar. Há um tempo na vida que você prepara para viver. Você prepara para viver desde que nasce até os 60. E depois de 60, você prepara para morrer. Ah, pastor, 60 é pouco. Eu já enterrei pessoas de todas as idades nesses 50 anos de ministério. Juventude não é garantia de vida. Velhice não é certeza de morte. Escreva na sua cabeça isso. Juventude não é garantia de vida e velhice não é certeza de morte. Tem gente aí com 90, 100 anos ocupando lugar há muito tempo. Já faz tempo demais aqui, amigo. Vai embora. Sim, senhores. A Bíblia diz que é 80. Que a vida de um homem é 70, havendo vigor 80. Passou dos 80, te multam aqui. Passou de 80, está multado, amigo. Você não pode ter medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Houve um dia para mim que a morte morreu em 2 etapas. Primeiro, o dia que eu ouvi uma mensagem do Billy Graham com esse tema. O dia em que a morte morreu. Sabe qual foi o dia que a morte morreu? O dia que Jesus ressuscitou. Ele matou a morte. Glória. A ressurreição é a morte da morte. Eu vou ressuscitar. Quando o clarim de Deus soar, tenda eu morrido com 72 que eu estou, ou com 92 que eu não quero. Quando o clarim soar, eu vou encontrar com Cláudio, meu filho. Ele com 40 e eu com 80. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Se você não crê nisso, você é um crente farelo. Porque essa é a âncora da nossa salvação. É a certeza que Cristo triunfou sobre a morte. E quando fez, Paulo escreveu, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi destruído, porque Jesus ressuscitou. Esse é o centro do Evangelho. O centro, o âmago do Evangelho. Não é você ter uma casa bonita, um carro novo, ser jovem, doutor. Tudo isso vai para debaixo da terra. O âmago do Evangelho é que um dia o Senhor Jesus voltará e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele e estarão unidos com Ele para sempre. Isso é o centro do Evangelho. Isso é o âmago do Evangelho. Isso é o coração do Evangelho. Isso é a marca do Evangelho. As outras coisas, se vêm, bem. Se não vêm, vamos levando. Vamos levando. Vamos levando. Mas a garantia do crente é a certeza da vida eterna. Ser fiel até a morte, sim. Ser fiel até a hora de morrer. Sim, Senhor. Bom testemunho.
Ele foi fiel até a hora de morrer. Bom testemunho. Mas ele foi fiel ao ponto de enfrentar a morte. Mas ele não negou a sua fé. Disseram, vou cortar a sua garganta. Pois não, não vou precisar dela no céu. Vou ganhar uma garganta nova. Vou te dar um tiro no seu cérebro. Bom, vou deixar de ser burro. Vou ganhar um cérebro novo. Pá, fui. Ou você não crê assim? Se Jesus disse para o ladrão na cruz que o tempo é esse, as teologias que se dane. O ladrão disse, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo, você não vai ter que ficar 40 anos no purgatório. Você não vai precisar reencarnar em rato, barata, jabuti. Você não vai ser uma lesma. Você não vai ser mentira. Eu vou dizer uma coisa para você, não espalhe. Mas hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uau! Foi Jesus quem disse isso. Não foi Maria, não foi Pedro, não foi Paulo. Foi Jesus quem disse isso. Ser fiel. Ser fiel. Guarde a sua fidelidade. Seja um crente firme. Mas ser fiel até o ponto de, se preciso, morrer pelo nome do Senhor Jesus. Diz o texto da Escritura, estes que vieram da grande tribulação. É do Apocalipse, é da Revelação. Quem são estes? Estes são os que vieram da grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação e não negaram o teu nome. Eles não vieram da vida mansa. Eles vieram do liquidificador ligado. Quem são esses? De onde vieram? Eles são de todo lugar, língua, tribo, nação, da África, da Oceania, da América do Sul. Teve gente até de Campinas no meio. Uau, tem. E como é que eles chegaram aqui? Eles passaram pela grande tribulação e não negaram o teu nome. Naquela classe lá da universidade, seja Unicamp, PUC ou Faculdade Nazarena, porque agora eu já dei uma pancada na Unicamp, eu tenho que melhorar esse negócio. Quando o professor pergunta, quantos aqui são evangélicos? Hoje está bom, o nome evangélico é bom. Mas eu, quando me converti, há 50 e tantos anos atrás, a pergunta é quantos são protestantes? Quantos são protestantes aqui? Porque às vezes o dedo indicado também mostrava a unidade de quantos eram na classe. Você era o único. Você era olhado assim. Quando você abordava uma menina, eu morei no Cambuí, mesmo sendo pobre. Minha primeira moradia em Campinas foi no Cambuí, que era tido como o bairro dos ricos. Naquela época, ainda hoje é o Cambuí. Cambuí tem charme. Eu morei no Cambuí, casa alugada, claro, com a minha irmã e meu cunhado. E eu gostei de uma menina. Eu me lembro que eu abordei essa menina, chamada Maria do Carmo. Ela morava na Major Solo, meu bonde passava em frente. Ela estudava no Imaculada. E eu ia trabalhar às 7, passava 15 para 7. Ela saía às 7, o pai levava de carro para o Imaculada. E a gente dava um tchauzinho. Coisa de 1961. Tchauzinho. E eu estava indo bem na fita. Até que eu tornei-me protestante. Naquele ano eu me converti. E tinha os concorrentes, porque ela era uma menina bonita. Eu tenho um bom gosto até hoje. A minha esposa é uma linda senhora. Ela foi uma linda menina de 16 anos. Casei com 16, está minha vingança. Esperei 2, ela fez 18, eu casei. Mas namorei uma 16 e casei. 4 anos depois. Quando nós começamos a sair, e sair significava, domingo às 7 da manhã, ir à missa. Na igreja do Cambuí, em frente à Romana. Que era ali a igreja do Cambuí, dos Bambambam. E eu, então, já estava frequentando a igreja do Nazareno. Eu me converti com 17 anos. E eu disse, eu não vou com você à missa. Porque eu vou para a minha igreja. Com a sua igreja.
falei, eu sou de uma igreja protestante. O namoro acabou ali na hora. Já estudava num colégio de freiras, no Imaculada. Acabou. Não começou. Nunca beijei ela. Morri seco. Foi a única que escapou. Hã? Foi a única que escapou. Nem um beijo eu dei na Maria do Carmo. Porque eu era protestante. Era quase um palavrão você ser chamado de... Olha o nome, como é que sabe? Protestante. Não tem jeito de falar sem cuspir. Protestante. Fidelidade é você guardar a sua fé, independente do que dizem. Fidelidade é você guardar o que você crê, independente das circunstâncias. Ser fiel. Nós somos chamados a fidelidade. Isso dá 3 coisas seguras para a nossa vida. Primeiro, nos dá uma direção. Nós sabemos no que cremos e em quem cremos. Concordam comigo? Quando eu tenho fidelidade, por exemplo, eu sou pontipretano. E daí? E daí? Você gosta? E você não gosta? Também ganhamos do Botafogo hoje 2-1. Sou pontipretano. Chama identidade. Você precisa ter essa identidade, direção. Você sabe quem você é. Você sabe no que você crê. Quando você pega o seu carro, domingo às 6:30 da tarde, e vai para a igreja, você sabe para qual igreja você vai, mesmo tendo 500 endereços para você escolher na cidade, você tem direção de Deus para a sua vida, para sentar-se aqui, adorar a Deus, ouvir uma mensagem bíblica séria por um velho um pouco gagá. Mas você tem direção. Importante isso. Segundo, fidelidade significa que você descobriu alguma coisa pela qual vale a pena viver ou morrer. Você descobriu alguma coisa pela qual vale a pena viver ou morrer. Eu acho que não haverá mais martírios de cristãos. Nós estamos numa zona de conforto. Se nós estivéssemos lá para o lado dos Iraques, dos Irãs, das Arábias, dos talismãs e daquele povo doido, ser cristão é atestado de morte. Mas aonde nós estamos no Ocidente, ser cristão é atestado de conforto. Nós vivemos na zona de conforto. Mas é importante você saber que você tem um voto de fidelidade a Deus. E mesmo passando pelas tribulações, nós não negamos a nossa fé. Terceira e última coisa, significa segurança. Nós não estamos crendo numa coisa aleatória. Nós cremos numa coisa sólida, que é confirmada por 2000 anos de história. Um homem chamado Jesus nasceu numa gruta em Nazaré. Cresceu numa cidade. Com 12 anos foi ao templo. Com 30 anos identificou na sua missão. Em 3 anos pregou o que ele acreditava. Com 33 anos morreu e ressuscitou. Por testemunha de 500 pessoas, ascendeu aos céus. Deixou 12 homens indoutos, incultos, limitados. Tanto que teve que buscar um de fora para melhorar o time. Compraram o Messi, quando chamaram Paulo para o lugar de Matias. O Messi hoje arrebentou. O Messi hoje ganhou a França por toda a eternidade. O time dele ganhou de 5, ele fez 3 e deu o passo para os outros 2. Pronto, acabou. Escolha certa. Determinação certa. Você fez uma escolha definitiva. E essa escolha te dá segurança. Segurança. Esse homem, chamado Jesus, por 2000 anos tentam dizer que o que ele fez é mentira. Ele não escreveu nenhum livro, mas eles escreveram um livro acerca dele. Ajuntaram um pouco da história antes dele e a história depois dele e fizeram um livro de 66 capítulos. Todos os anos. É o livro mais vendido do mundo. Do mundo. Saiu uma Bíblia agora sobre a reforma, que eu não vendo, eu não faço propaganda, quando ponho livros afora para vender, é para ajudar, eu não levo dinheiro em venda de livros. Mas é uma Bíblia que vale a pena ser comprada. É uma Bíblia da reforma. Esse homem
que morreu como um criminoso. Foi enterrado num túmulo de aluguel. É a pessoa mais falada em volta do mundo. E ele disse o que disse. E ele cumpre o que disse todos os dias na minha vida e na sua vida. Portanto, você fechando a sua fidelidade em volta deste homem, usando o texto da Bíblia. A palavra que Lucas usava era chamar Jesus de homem. Este homem chamado Jesus merece toda a nossa fidelidade. Nele nós cremos, nele nós confiamos, nele nós esperamos, por ele nós vivemos e, se necessário for, por ele nós morreremos. Seu nome é Jesus. Ser fiel até a morte. Até na hora da morte. E até, se necessário for, morrer por causa do seu nome. Porque o prêmio que ele tem para você é o que todo atleta espera quando ele compete. É receber, é ser coroado com uma medalha. É assim que se faz agora. Mas na época de Jesus, o prêmio era uma coroa. A coroa da vida, a coroa da justiça e a coroa que é preparada para poucos, que é chamada coroa imarcessível, que é preparada para os fiéis que morreram, os mártires, receberão a coroa imarcessível. Minha chamada hoje é a fidelidade, ser fiel ao Senhor Jesus, todos os dias que restam da sua vida, e chamem outros para irem atrás dele, porque ele não nega, ele não frustra aqueles que nele confiam. Põe-se em pé, por favor.